O programa Residência Judicial Especialização Lato Sensu tem o objetivo de subsidiar os graduados em Direito que pretendem seguir a carreira da magistratura, possibilitando uma vivência prática da profissão e do funcionamento do Poder Judiciário. Uma oportunidade de retornar à escola o curso de formação e preparação à magistratura. O programa possui duração de 1 ano e meio e está dividido em módulos, sendo um de aulas teóricas, que contemplam aspectos técnicos, como elaboração de sentenças, decisões e despachos, ética profissional, gestão a serem desempenhadas dentro dos gabinetes de magistrados de primeiro grau, como elaboração de minutas, de decisões, sentenças, triagens de processos, além da colaboração em audiências, entre outras. Convidamos, neste momento, as seguintes autoridades para compor a mesa. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Aderson Silvino. Excelentíssimo senhor diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Senhor diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura, Roberto Portugal. Senhora presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, juíza de direito, doutora Cádia Rayane. Representando a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Orlando Ribeiro, chefe do Departamento de Direito Público. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, doutor Sérgio Freire. Juiz de Direito, diretor do Foro da capital, doutor Matos Ottoni. Nosso palestrante, a estrela da noite, um filho ilustre de Serra Negra para o Brasil e o mundo, professor Dalmo Abreu Dalari. Representando a excelentíssima senhora governadora do Estado, Rosalba Ciralini, consultor-geral do Estado, José Marcelo Costa. Juiz de Direito e coordenador de ensino da Smarne, Ricardo Tinoco de Góes. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido.
A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela forte padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, queremos registrar a presença da excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra, juízes de direito de todo o estado do Rio Grande do Norte, estudantes, bacharéis de direito e advogados. Senhoras e senhores, para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos neste momento a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Aderson Silvino. Boa noite a todos. Ilustríssimo professor Dalmo Dalari, em nome do qual saúdo os integrantes da mesa, desembargadores, juízes, advogados, promotores, minhas senhoras e meus senhores. A cada novo evento promovido pelo Tribunal de Justiça e pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, novos desafios são vencidos. Entretanto, este que ora se inicia representa, de maneira ímpar, a capacidade de preparo de nossas instituições, principalmente pelo seu ineditismo. Poderíamos recordar que a nova gestão assumiu em janeiro do corrente ano, já com a incumbência de realizar uma pauta de acontecimentos que reunissem qualidade de conteúdo com organização. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que tenho a honra de presidir, em conjunto com a Escola da Magistratura, por seu diretor, desembargador Expedito Ferreira, se sente orgulhosos em estar proporcionando este curso denominado apropriadamente de residência judicial. Não se pode olvidar que o sucesso desta jornada já se prenuncia em função principalmente do maciço interesse que despertou nos diversos estudantes e profissionais do direito do nosso Estado. As 40 vagas oferecidas foram totalmente preenchidas através do processo seletivo realizado em 3 etapas. Uma prova de conhecimentos específicos, além da prova oral e da fase classificatória por avaliação de títulos. O curso contará com cerca de 1.800 horas aula,
entre etapas teóricas e práticas. Ao final, o aluno terá amplos conhecimentos sobre os diversos meandros da carreira judicante, desde o mais simples aspecto administrativo das varas ou comarcas, até a formação de uma consciência sólida sobre a importância da profissão do magistrado, com todos os seus benefícios e suas agruras. Dizem que ensinamos melhor o que mais precisamos aprender. Concordamos todos que precisamos preparar os profissionais para que encarem o aprendizado como um processo contínuo. Contudo, os que conduzem a educação jurídica estão sendo obrigados a acolher uma série de mudanças, reaprender e repensar o seu ofício de acordo com as transformações da sociedade global. Esta jornada promovida pela Escola da Magistratura está compromissada, acima de tudo, em formar um profissional competente, ético, dedicado, com noções consistentes de cidadania, dando assim uma contribuição para amenizar os anseios da sociedade. E ao observarmos o caminho traçado por esta sociedade moderna, não poderíamos nos furtar a essa obrigação, nos preparando para acolher as inovações deste processo de expansão do ensino voltado aos operadores do direito, desenvolvendo profissionais dignos da carreira. Em qualquer país do mundo, espera-se do juiz que tenha sensibilidade humana e social para aplicar o direito com equidade, garantindo para isso o equilíbrio entre as partes e o amplo acesso aos órgãos do Poder Judiciário. No Brasil, pela grave desigualdade socioeconômica aqui existente, essa preocupação torna-se predominantemente crucial. Todos os que se ocupam do Poder Judiciário para propor reformas ou estudar soluções que corrijam as falhas que todos nós reconhecemos existir e que dificultam e comprometem quantitativa e qualitativamente a prestação jurisdicional, salientam a importância do processo de formação dos novos magistrados. Como já proclamou o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, o recrutamento dos juízes dos países mais desenvolvidos tem sido acompanhado de uma preparação específica, normalmente representada por artigos sob a orientação de escolas judiciais. E esta, senhoras e senhores, é um desafio que o Tribunal de Justiça e a ESMARNE, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aceito de bom grado, haja vista tratar-se de desafio que qualquer processo de crescimento impõe. Gostaria, por fim, de externar nosso agradecimento a todos os participantes desta atividade que ora se inicia. Tenho a certeza de que, seguramente, ela servirá de exemplo para todas as outras que se seguirão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, por deferência, neste momento iremos apresentar a toda a Assembleia e ao professor Dalmo Abreu Dalari, nosso palestrante, e ao presidente Roberto Marcelar, a composição da nossa Escola da Magistratura. Por favor, ao ter o seu nome citado, queira ficar de pé. Já apresentado o senhor diretor, desembargador Expedito Ferreira de Souza, vice-diretor, desembargador Virgílio Fernandes de Macedo Júnior, senhora coordenadora administrativa, juíza Ticiana Maria Delgado Nobre, adjunto João Afonso Moraes por Deus, coordenador de ensino Ricardo Tinoco de Góes, adjunto Andreu Alexandro Nobre Marques, coordenadora de cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento de magistrados, Keite Mara Ferreira de Souza e Saboia, coordenadora de curso de formação, coordenador de cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento de magistrados, adjunto Francisco Seráfico da Nóbrega Coutinho,
Coordenadora de Assuntos Institucionais, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Coordenador de Assuntos Institucionais, adjunto, José Everton de Araújo Amaral. Coordenador do Núcleo Regional Mossoró, José Erval Sampaio Júnior. Coordenador Regional Núcleo Caicó, André Melo Gomes Pereira. Coordenador Regional Núcleo de Pau dos Ferros, Oswaldo Cândido de Lima Júnior. Conselheiro Pedagógico, Fábio Wellington Ataíde Alves. E, por fim, a Conselheira Pedagógica, Sandra Simões de Souza Dantas Elali. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o senhor diretor, presidente da Escola Nacional de Magistratura, o juiz de Direito do Paraná, Roberto Portugal Bacelar. Boa noite a todos. É uma satisfação, e também na pessoa do professor Dalmo de Abreu Dalari, eu quero cumprimentar todos os presentes. O professor Dalmo é nosso mestre e sempre parceiro da magistratura brasileira, com suas posições firmes, críticas, mas ao mesmo tempo sempre construtivas em prol de uma magistratura melhor e mais forte para o Brasil. Quero dizer que o Residência Judicial é um prazer estar aqui para prestigiar esse programa, que começou lá em Santa Catarina e que hoje o pioneirismo dos norte-riograndenses traz para essa querida terra. É a 15ª vez, hoje estava contando, a 15ª vez que venho para cá. E tenho muito orgulho de poder retornar aqui hoje, representando os magistrados brasileiros e a nossa Escola Nacional da Magistratura, para dar esse apoio fundamental a um programa como esse. A Escola Nacional da Magistratura tinha aquela preocupação muito grande em relação a saber como definir perfil de magistrado para o século XXI, perfil de magistrado da pós-modernidade. E nós discutíamos, junto com os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o perfil desse magistrado. E, por força de disciplina, se tentava descobrir o perfil do magistrado. Depois se percebeu que, na verdade, haveria de descobrir as competências necessárias para esse magistrado. E nós chegamos à conclusão de que isso era uma missão difícil, mas fundamentalmente era uma visão transdisciplinar. O magistrado do século XXI, o magistrado da pós-modernidade, tem que conhecer um pouquinho de gestão, tem que ser um verdadeiro gestor, mediador, tem que, além de fazer aquilo que dá nome ao nosso poder judiciário, que é o poder de julgar, ele precisa também ter uma visão transdisciplinar, transitar pelas disciplinas como um verdadeiro ser do seu tempo, do seu local. E esse desafio, me parece, tem passo fundamental num curso de especialização como residência judicial. Eu quero cumprimentar, portanto, os magistrados norte-riograndenses por essa fantástica iniciativa que tem apoio dos magistrados brasileiros e tem total apoio da Escola Nacional da Magistratura, que tenho a honra de presidir nesse momento e que é parceira da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, do qual também tenho muito orgulho de ser o seu professor. Muito obrigado e parabéns pela fantástica iniciativa. Queremos, neste momento, registrar a presença do professor Cláudio Regis. Caso esteja presente, por favor, fique de pé. Ele é magistrado de Santa Catarina. Obrigado. E irá proferir amanhã o seminário de iniciação à residência judicial. E, encerrando os pronunciamentos, ouviremos neste momento o nosso diretor da Escola da Magistratura, o desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal desse Estado, deputado Adécio Silvino, excelentíssimo senhor professor Dalmo Dalari, em nome de quem saúdo todos os integrantes desta mesa,
embargadora Zeneide, a quem saúdo os coordenadores, professores e servidores da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, senhores advogados, residentes, meus senhores e minha senhora. A direção da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte manifesta imensa satisfação em poder estar presente no início das atividades letivas do primeiro programa de especialização em residência judicial do Brasil, resultado de uma parceria entre essa escola, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua concepção foi inspirada em experiência já desenvolvida pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, SMEC, espaço no qual nasceu o primeiro projeto de residência já conhecida no país, enquanto parte integrante do seu curso de preparação para o concurso da magistratura módulo 3. Portanto, esta noite não seria possível sem o apoio e a colaboração desses três grandes parceiros, os quais registro meus sinceros agradecimentos na pessoa aqui que eu represento, nomeadamente o desembargador Adécio Silvino, presidente do nosso Tribunal de Justiça, que não mede esforço em apoiar todas as iniciativas da nossa Escola de Magistratura. A magnífica reitora, professora Ângela Paiva Cruz, dirigente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o doutor Cláudio Eduardo Reis de Figueiredo e Silva, diretor da Escola de Magistratura do Estado de Santa Catarina. Conforme está previsto em seu projeto pedagógico, o curso de residência judicial que aqui inauguramos visa desenvolver competências e habilidade em profissionais do direito com aspiração para o exercício da magistratura, mediante categorias formativas que serão trabalhadas pedagogicamente através de modos teóricos e práticos. Para tanto, o curso terá uma carga horária de 360 horas, seguida de 1.440 horas de prática vivencial em várias judiciais da capital, totalizando 1.800 horas de curso e se convertendo numa das experiências mais inovadoras do país no âmbito da formação continuada da área jurídica. Nossa ambição com este programa, vale ressaltar, não se exaure na proposição de um curso de especialização que repete módulos e formas de impacto acadêmico frágil e repercussão prática limitada. Para além disso, e levando em conta os novos desafios que a sociedade complexa impõe à prática judicial e aos profissionais que nela atuam. Reconhecemos que cada vez mais se faz necessário fomentar uma reflexão quanto aos aspectos tidos como essenciais para a formação do profissional de direito, nomeadamente os aspectos interdisciplinariedade, da permanente atualização de saberes e da formação ética. Tais aspectos, em seus desdobramentos mais pormenorizados, trazem à baila
a discussão de temas que interessam a toda a comunidade jurídica, de forma que a Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte não apenas se insere neste debate, como também possui profunda responsabilidade na formação de seus magistrados e daqueles que pretendem ingressar na carreira da magistratura, como vem sendo a tônica de sua atuação ao longo de seus quase 25 anos de existência. Sempre atenta às transformações pelas quais passa a sociedade, a ESMARNE não descuida de refletir atentamente sobre as competências e habilidades que são exigidas do novo profissional do direito, em particular da magistratura, cada vez mais convocada a estabelecer o melhor encontro entre o universo jurídico e as demais esferas nas quais se desenrola a vida social como um todo. Igualmente, dadas as rápidas transformações pelas quais passam todos esses âmbitos, nossa escola também tem alta conta a necessidade da atualização dos profissionais da carreira judicial, imprimida em sua agenda e missão a sua reciclagem permanente, estimulada mediante o retorno à formação e atualização escolar, assim como fundamentando a capacidade de praticar seu próprio aprendizado de forma autônoma e independente. Para complementar este cuidado, tanto como a formação e a atuação profissional do magistrado, quanto dos aspirantes a tal carreira, a ESMARNE vem empreendendo um esforço concentrado na preservação dos valores e conceitos éticos da atual sociedade, desenvolvidos mediante uma formação profissional que não se resume à capacitação técnica e baseada apenas no ensino de conteúdos programáticos. Noutra direção, busca uma formação que seja capaz de alcançar a esfera axiológica do fenômeno jurídico, desenvolvendo atitudes socialmente responsáveis e comprometidas com o campo da moral compartilhada pela sociedade. Nesse ambiente, merece registro um imenso esforço do Poder Judiciário como um todo e da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, rumo a mudanças que devem ser refletidas e planejadas numa perspectiva aberta e criativa, ganhando ênfase novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Estamos falando, então, de um novo projeto de educação jurídica, cujo fim também persegue o resgate do interesse pela carreira da magistratura, tanto na comunidade de estudantes, quanto no diversos profissionais de direito. Levar à sociedade um maior entendimento sobre o Poder Judiciário, a possibilidade de colaborar com sua missão e, principalmente, de fazer parte dela, é que fortemente desejamos com essa e outras das nossas iniciativas. Finalmente, quero prestar minha homenagem a todos aqueles que contribuíram para que este projeto se tornasse realidade. O esforço de cada um resultou numa força tão inventiva que cada vez mais desperta tanto admiração quanto respeito. A qualificação e envergadura técnico-acadêmica de todo sujeito deste processo respalda a repercussão positiva que ele atingiu desde o seu lançamento e que nos impõe ainda mais responsabilidade e compromisso com a qualidade do que hoje damos início. Portanto, isso
é o programa de residência judicial e representa um passo largo na direção de uma nova formação do profissional de direito, marcando o biênio 2013 e 2014 da ESBAD como um dos seus projetos mais emblemáticos e, quem sabe, tornando-o capaz de contribuir, ao menos minimamente, para uma mudança de cultura entre os operadores de direito. Agradeço a todos pela atenção e presenças distintas. Às autoridades, meus cumprimentos sinceros de estima e hospitalidade. E os alunos e professores da nossa primeira turma, agradeço pela confiança em nós depositada e por escolherem dividir conosco seu sucesso e seu futuro. A todos, meu muito obrigado. Queremos registrar a presença do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis Lima. Também queremos registrar as presenças do professor Tiago Moreira, que é chefe do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Maria dos Remédios, do Departamento de Direito da mesma universidade. Nesse momento, iremos desfazer a mesa, devendo as autoridades tomarem assentos na primeira fila, devendo permanecer o nosso palestrante e o nosso coordenador de ensino da Escola da Magistratura, Dr. Ricardo Tinoco. Senhoras e senhores, para desenvolver o tema Desafios da Magistratura Brasileira, perspectivas sobre sua função instrumental, política e simbólica, vai nos falar o Dr. Dalmo Abreu Dallari. Para apresentar o nosso conferencista, convidamos o juiz de Direito e diretor de ensino da Escola da Magistratura, Ricardo Tinoco. Excelentíssimo senhor desembargador Adécio Silvino, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, demais autoridades aqui presentes, colegas membros da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, que compõem com um grande galhardia e imenso empenho as coordenadorias que compõem a diretoria da ESMARNE, eminentes e queridos alunos recém-ingressos aprovados na primeira turma do programa Residência Judicial, prezado e querido professor Dalmo de Abreu Dallari. A tarefa de apresentar o professor Dalmo de Abreu Dallari não é das mais fáceis, pelo contrário. O professor Dalmo Dallari representa uma reserva cultural e acadêmica por demais conhecida em todos os rincões deste país, seja especificamente no ambiente acadêmico, seja para além do ambiente universitário. O professor Dalmo Dallari é um professor que, durante décadas, foi responsável pela formação de inúmeras gerações de juristas, bacharéis, operadores do direito, e, portanto, representa, ou, na verdade, encarna, incorpora a condição de um ícone do direito constitucional, da teoria do Estado, da ciência política, dos estudos que concernem aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Então, é absolutamente difícil para mim, em poucas palavras, resumir a importância, o significado, a riqueza encarnada na formação cultural, acadêmica do professor Dalmo de Abreu Dallari. Gostaria de dizer que o professor Dalmo de Abreu Dallari, ele, além da atividade acadêmica, ele exerce uma atividade de acompanhamento de causas sociais, tendo atuado junto à Arquidiocese de São Paulo. Representa um defensor ferrenho das garantias constitucionais, da democracia, das instituições que compõem o Estado de Direito. E, portanto, não é necessário lembrar o quanto
pessoas da envergadura do professor Dalmo Dallari foram e são importantes para a manutenção desse garantismo constitucional de que tantos somos nós os seus maiores carecedores, nós que compomos a cidadania brasileira. Portanto, professor Dalmo, sinta-se abraçado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Nós estamos, hoje é um dia de glória para todos nós, recebermos o senhor sem qualquer excesso, sem qualquer exagero, pelo que o senhor representa como verdadeiro símbolo da atuação acadêmica de maior importância na esfera da teoria geral do direito constitucional. Eu vou apenas brevemente, sem me alongar, fazer um pequeno resumo da história do professor Dallari, história essa que vai enaltecer esses aspectos que há pouco eu fiz alusão. O professor Dalmo de Abreu Dallari concluiu a graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1957. Em 1963, ou seja, 6 anos apenas depois, concorreu à vaga de livre docência em Teoria Geral do Estado na mesma universidade, tendo sido aprovado e passando a integrar seu corpo docente a partir de 1964. Foi diretor da mesma faculdade entre os anos de 1986 e 1990, sendo hoje seu professor emérito. Em 1996, tornou-se professor catedrático da Unesco na cadeira de Educação para a Paz, Direitos Humanos e Democracia e Tolerância, criada na Universidade de São Paulo. É membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, da qual foi presidente. É membro da Associação Brasileira de Juristas Democratas e do Instituto dos Advogados de São Paulo, do qual foi vice-presidente, além de ter presidido a Fundação Escola de Sociologia e Política. Possui muitas outras obras publicadas e que alcançaram grande alcance de leitores, dentre elas, só para citar, Elementos de Teoria Geral do Estado, O Município Brasileiro, Da Atualização do Estado, O Renascer do Direito, Direito e Vida Social, O Pequeno Exército Paulista, O Futuro do Estado, que são direitos da pessoa, que é participação política, Constituição e Constituinte, aliás, um dos primeiros livros que eu particularmente li quando ingressei no curso de Direito aqui da Universidade Federal, em 1986. O direito da criança ao respeito, o Estado Federal, direito ambiental, a participação popular e suas conquistas, o Poder Judiciário e a filosofia jurídica na nova Constituição, enfim, vejam a imensa obra, a vasta obra do professor Dallari e como, ao longo dos anos, ele tanto contribuiu para a formação do pensamento jurídico nacional. Então, sem mais delongas, gostaria de repetir e dizer ao senhor, professor, que se sinta realmente abraçado pela nossa comunidade jurídica e todos esses alunos que estão ingressando no nosso curso de residência judicial se sentirão brindados com a sua palavra, que será extremamente importante para a formação profissional dos mesmos. Passo, portanto, a palavra ao professor Dalmo de Abreu Dallari para as suas considerações. Muito obrigado. Caríssimo e generoso Dr. Ricardo Tinoco de Góes. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela extraordinária generosidade de suas palavras. Eu fico extremamente feliz por estar aqui e ser recebido com tamanha cordialidade. E na pessoa do Dr. Ricardo Tinoco de Góes, eu quero transmitir a minha saudação, meus cumprimentos a tão eminentes personalidades que aqui estão presentes e que representam aquilo que eu venho insistindo muito em dizer, representam a comunidade jurídica, ser juízes, promotores, advogados, procuradores e delegados de polícia, que são obrigatoriamente bacharéis em direito, integram a comunidade jurídica.
significando que todos nós temos objetivos comuns e devemos trabalhar juntos por esses objetivos. Eu quero também manifestar a minha gratidão ao eminente desembargador Expedito Ferreira de Souza, meu ilustre diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, da SMARN, que me privilegiou com o seu convite para estar aqui hoje. Realmente é um privilégio, é uma oportunidade que eu considero extremamente valiosa. Quer dizer, sem o risco de autolouvação, eu quero dizer que efetivamente eu acredito no direito. Acredito no direito, acredito na justiça como valores fundamentais da pessoa humana. E tenho dedicado a minha vida à divulgação desta crença, à pregação desta confiança no caminho do direito e da justiça para a valorização da pessoa humana. E é realmente um enorme privilégio poder usar da palavra, fazer aquilo que eu costumo chamar de reflexão em voz alta a respeito de questões que foram aqui propostas, os desafios da magistratura, falando numa escola que já tem enorme prestígio e que inicia agora um curso que eu considero muito bem inspirado, curso de pós-graduação lato sensu em residência judicial. Eu tenho tido a oportunidade de falar em escolas da magistratura, em juízes que estão iniciando a sua carreira, como também algumas vezes em juízes que estão já consagrados na carreira. Mas hoje tenho este privilégio de falar a pessoas, bacharéis, que acreditaram no direito, acreditaram na justiça e acreditam que a magistratura é o caminho para dar efetividade a essas crenças. Então, é uma responsabilidade muito especial. Eu vou fazer algumas reflexões sobre a questão da magistratura, dos desafios da magistratura, e vou fazer um esforço para não alongar demais a minha fala, mas eu considero muito importante uma recuperação de dados da história. Vamos fazer uma caminhada pela história, mas uma caminhada tendo no centro a figura do juiz, para que percebam que realmente as coisas caminharam, e caminharam no sentido da valorização do juiz e da atribuição a ele de uma responsabilidade cada vez maior. Então, eu vou fazer esse percurso e antes eu quero, em todo caso, chamar a atenção para um dado muito positivo, um dado da nossa época, que afeta o mundo do direito, mas afeta toda a convivência social, convivência humana, que é a recuperação do humanismo. Realmente, este é um dado fundamental, é uma perspectiva fundamental que se coloca agora e que representa a superação de uma série de resistências, de uma série de obstáculos. E para que tenham ideia da importância desta recuperação do humanismo, da recolocação do humanismo, que representa a recolocação da ética no mundo do direito, e de fato a ética tinha sido expulsa do mundo do direito. Eu começo assinalando alguns obstáculos que são obstáculos a este humanismo, ao avanço humanista, e que são obstáculos que se colocam de maneira muito forte, às vezes, para o juiz, para o magistrado, que queira efetivamente agir como um agente da justiça.
Assim, houve, hoje não se pode negar isso, o fracasso do racionalismo extremado e materialista proposto pelo chamado liberalismo econômico, que na verdade é o liberalismo burguês, que ignorou o valor da pessoa humana. Ignorou o valor da pessoa humana e deu valor preponderante ao valor econômico, deu valor preponderante à economia. E isso que eu estou dizendo aqui não se refere só a uma situação passada, não se refere a alguma coisa que não existe mais. Mas eu vou assinalar isso. Houve um momento em que isto foi colocado como objetivo fundamental, como valor fundamental e em prejuízo de praticamente toda a humanidade. Então, esse dinamismo econômico, eu quis fazer uma referência a isso, porque hoje no Brasil nós estamos vendo, a gente vê pelos jornais, que existe esta disputa, existe esta tentativa de fazer prevalecer os objetivos econômicos sobre os objetivos humanos. Quer dizer, eu não quero também insistir nas coisas que eu andei fazendo, mas em relação a isto, eu só quero dizer isto, que houve um tempo em que eu publicava artigos em grandes jornais, publicava com certa frequência, agora não publico mais. E por que razão? Porque eu não gosto mais de escrever? Não é nada disso. É porque, entre outras coisas, eu vou contar o fato, houve um dia em que um diretor de um dos grandes jornais telefonou e disse: olha, infelizmente não vamos poder mais publicar os seus artigos. Por quê? Porque os meus artigos eram no sentido de defesa e pregação dos direitos humanos, no sentido da afirmação da igualdade essencial de todos os seres humanos, no sentido da afirmação da obrigação ética e jurídica de respeito aos direitos fundamentais. E aí ele disse: isso está contrariando grandes empresários. E eu vou até dizer um pouquinho mais. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Automobilística telefonou para este diretor de jornal e disse: se vocês continuarem a publicar os artigos do Dalmo Dallari, todo o nosso setor vai cortar a publicidade. E aí o diretor do jornal: nós não podemos, porque isso representa muitos milhões. Então, muito obrigado pela colaboração que nos deu até agora, e acabaram os seus artigos. E isto, posso dizer a vocês, não está muito longe da realidade de hoje. E ainda agora, nesses últimos dias, jornais, grandes jornais, televisão, exaltando o extraordinário crescimento das exportações brasileiras. É um dos aspectos, mas que é de agora, é oportuno, sim. E essa exortação se refere não à produção de alguma coisa que seja útil para o povo brasileiro. Se refere, por exemplo, em grande parte, à produção da soja, do milho, que são exportadas. E aqui, então, eu já avanço um pouquinho mais para dizer: não, realmente há um dinamismo econômico formidável, mas isto, em grande parte, se faz à custa de trabalho escravo que existe no Brasil. Eu vou abrir um parênteses também com o esforço para não me estender demais, mas um dos temas que eu venho desenvolvendo ultimamente é a proposta de uma mudança política para nós estabelecermos no Brasil um legislativo unicameral, em lugar de Câmara de Deputados e Senado, uma só Câmara Legislativa. Eu dou a justificativa: o Brasil nunca teve estados, na verdade.
O Brasil tinha províncias e quando proclamamos a República, o decreto número 1 diz: as províncias passam a denominar-se estados. Então, na verdade, não se justifica a representação dos estados como se fossem verdadeiros estados, como ocorreu nos Estados Unidos. Mas, pior do que isso, verificando a composição do Senado brasileiro, nós vamos ver que há uma maioria de oligarcas, representantes de grandes famílias, representantes de grupos econômicos poderosos. E um dado concreto que aconteceu no ano passado, denúncia de ampla utilização do trabalho escravo no estado do Pará. E existe um órgão federal que se chama, que é ligado ao Ministério do Trabalho, é o Grupo Móvel de Verificação do Trabalho Escravo. Então, onde há denúncia de trabalho escravo, esse grupo vai lá e verifica para tomar as providências. Pois bem, quando houve a denúncia e foi designado o grupo para ir ao estado do Pará, no Senado brasileiro foi criada uma comissão de 4 senadores, e a proposta foi de um senador do estado do Pará, para irem ao estado do Pará mandar suspender a fiscalização do trabalho escravo. Isso vai prejudicar a economia. E então foi composta esta comissão pelo senador paraense, um outro do Recife, uma senadora do Tocantins, que é a presidente da Confederação Nacional do Agronegócio e Pecuária. E um senador agora já falecido, o senador Romeu Tuma de São Paulo, que durante anos foi o chefe da polícia política. Foi inclusive o meu carcereiro quando me levaram preso por ter entrado com o mandado de segurança. Eu fui preso por isso, por ter entrado com o mandado de segurança contra a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos. E aí, um dado curioso só para vocês, eu fui levado preso ao DOPS, que era a delegacia política, toda a diretoria do sindicato tinha sido presa e um dos principais líderes estava preso numa cela separada. Então me levaram para lá e abriram a cela grande para me colocar. E o vice-presidente do sindicato, quando me viu chegando, disse: que bom, o nosso advogado chegou. Só que estava chegando preso, né? E aí depois me transferiram para uma cela onde estava um deles sozinho, que era o grande líder, que eu não conhecia, a não ser pelos jornais. E esse preso, de quem eu fui colega então, era o Lula. E foi assim que eu conheci o Lula, meu colega de cadeia. Pois bem, e a história então prossegue, e hoje nós temos também uma série de outras agressões que colocam em plano superior os objetivos econômicos. E vocês e os juízes de agora já estão enfrentando isso, vocês enfrentarão, por exemplo, o negócio da saúde, o tratamento da saúde como um negócio. Quer dizer, não importa a pessoa humana, não importa as necessidades humanas, importa a obtenção do lucro. Então, é dirigir tudo de tal maneira que as grandes empresas, os grandes laboratórios, os prestadores de serviços ganhem mais dinheiro. Isso é parte da nossa realidade de hoje, e os juízes, desembargadores já estão enfrentando. Então, é bom que vocês saibam que isso tudo acontece. Mas, para não me alongar demais nessa parte introdutória, eu queria dizer isso, que, felizmente, já há um movimento extremamente poderoso opondo-se a isso. Quer dizer, despertando a consciência das pessoas para o valor da pessoa humana. E chamando a atenção, inclusive, para o fato de que a justiça é essencial para que a humanidade possa viver em paz. Se nós estamos vivendo num ambiente em que se fala muito de violência, em que há violências contra a pessoa humana, violência de muitas espécies, impossibilitando a vida pacífica, impossibilitando as pessoas de viverem em paz.
E eu lembro, em relação a isso, a mensagem do grande Papa João XXIII, na encíclica Passi in Terris, quando ele cunhou esta frase: justiça é o novo nome da paz. Então, quem trabalhar pela justiça estará trabalhando pela paz. Então, feitas essas considerações, eu passo agora a considerar o papel que eu chamo de papel político e social do juiz, sem o temor de colocar o político aí. Aliás, eu desenvolvo isso num pequeno livro que eu chamei O Poder dos Juízes, mas eu vou fazer referência também a outras opiniões que vão nesta mesma linha. Então, qual tem sido o papel do juiz nas sociedades humanas? Eu vou destacar 3 períodos, 3 fases, que são bem caracterizadas. Primeiro, é uma fase que vem do final da Idade Média, que vai durar até o século XVII, é o juiz como agente do absolutismo. O juiz era o agente do absolutismo. Quer dizer, o absolutismo que era praticado ou pelo rei, basicamente pelos reis com poderes absolutos, pela nobreza que o cercava. E em relação a isto, há uma frase do grande pensador inglês, Francis Bacon, que sintetiza bem esta situação e que é importante que a gente conheça. Diz ele: os juízes devem se lembrar de Salomão, que tinha leões aos pés do trono. Os juízes devem ser leões, mas aos pés do trono. Era esta a síntese do pensamento absolutista. Os juízes são muito importantes e devem agir com extremo rigor, devem ser leões, mas leões aos pés do trono. E o que se tinha aí depois, isso acabou sendo eliminado, mas à custa de muita luta, era exatamente isto: o juiz a serviço do governante, a serviço do governante máximo, a serviço do governante absoluto. E isto ocorria na Inglaterra e ocorreu também na França, e é curioso verificar isso, que na França revolucionária, se vocês verificarem os documentos do período da Revolução Francesa, vão verificar que os juízes eram odiados, porque exatamente exerciam este papel absolutamente imoral, de estarem a serviço dos poderosos. E não importa a justiça, não importa a pessoa humana, não havia humanismo. Havia, sim, o interesse do grupo ou da pessoa predominante, e o juiz era um serviçal. O papel do juiz era simplesmente esse. Vem depois o segundo período. O segundo período é um período que tem a sua raiz no século XVIII, que foi o século das revoluções burguesas. É um período extremamente importante da história da humanidade, mas aí eu quero acentuar alguns aspectos que afetaram a pessoa do juiz, a concepção que se tinha do juiz e o papel do juiz. Mas o que eu quero dizer, e por isso eu estou fazendo essa retrospectiva histórica, é que alguns desses vícios não desapareceram de todo. Alguns desses vícios estão presentes. Quer dizer, no Brasil de hoje, a gente tem, sim, lugares, tem situações em que há governantes praticamente absolutos, que têm domínio da economia e, através dela, domínio da sociedade, domínio do eleitorado, e que também, a todo tempo, querem exercer domínio sobre o juiz. Apenas para citar a vocês uma situação concreta, eu há muitos anos, mais de 20 anos, eu sou advogado de grupos indígenas. Aliás, eu costumo brincar, eu não pareço, mas eu sou índio. Eu sou índio honorário de 3 etnias. Fui, inclusive, advogado lá no caso da Raposa Serra do Sol.
E, infelizmente, eu não digo isso com alegria, mas é um fato, há lugares, há estados, há situações em que, inclusive, os juízes agem arbitrariamente contra a Constituição, perseguindo os índios, os direitos dos índios, para favorecer as elites dominantes. É o sistema de absolutismo que, com algum disfarce, está presente hoje. Mas, colocando já no segundo período que eu chamarei de período liberal burguês, é o período das revoluções burguesas do século XVIII. Lembram-se, a primeira grande revolução burguesa foi a independência das colônias da América do Norte. Colônias que, em grande parte, eram inglesas, mas não exclusivamente inglesas. E então há a independência das colônias. As colônias independentes convertem-se em estados, são verdadeiros estados, porque ganharam soberania. E isso aconteceu em 1776, e fizeram um acordo, artigos de confederação, para agirem juntas e com apoio recíproco. Mas como alguns não cumpriam o acordo, foi convocada uma reunião para se realizar em Filadélfia, em 1787, para o aperfeiçoamento dos artigos da Confederação. E aqui acontecem coisas que são extremamente interessantes. Eu vou me referir a uma delas, e mais uma vez me permitam dizer, é uma constatação pessoal que eu não tinha visto em nenhuma obra teórica. O que foi que aconteceu? Estavam discutindo o que fazer para agirem juntos e haver efetiva solidariedade entre eles. E surgiu a ideia de terem um governo comum, um governo que fosse comum às antigas colônias, aos 13 estados. E qual foi a palavra que se usou para discutir a conveniência desse governo comum? Esta palavra aparece numa obra publicada em 1787, publicada em Londres. O autor, um dos grandes líderes americanos, John Adams. E qual era o título da obra de John Adams? O título em inglês é On the Constitution of a Common Government, sobre a constituição de um governo comum. E então eles discutem isso, acham que é conveniente constituir um governo comum, mas que era fundamental que houvesse uma lei superior que limitasse os poderes desse governo comum para que não houvesse mais esse absolutismo. E fizeram essa lei e deram a ela o nome de Constituição. Foi assim que nasceu a primeira Constituição escrita, a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Entretanto, àquela altura, os Estados Unidos acabavam de nascer, não exerciam influência sobre o mundo. Mas os pensadores franceses, mas inclusive também aquilo que se estava fazendo, tudo isso influiu sobre a França. E então os pensadores franceses influíram sobre líderes americanos. A experiência americana influiu sobre a prática francesa. E então vem a Constituição dos Estados Unidos da América, 1787. 1789, publica-se na França o primeiro documento chamado Declaração de Direitos. Declaração de Direitos, e eu só adiantar alguma coisa, eu estou trabalhando sobre este assunto, quem sabe até meu próximo livro seja sobre isso, porque a declaração foi chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E houve reação
reação mais forte, sobretudo, de uma jovem teatróloga que publicava pequenos manifestos políticos e que escreveu um belíssimo texto chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Esta teatróloga, esta intelectual, que já havia feito peça teatral denunciando a escravidão e outras violências, publicou esse texto e, por causa disto, ela foi considerada inimiga do povo, foi condenada à morte e foi guilhotinada em 1793. Eu tenho o texto integral, vou publicar um pequeno livro, porque esta personagem é ignorada a propósito, inclusive pelos historiadores franceses. E até hoje, na França, não se usa a expressão direitos humanos. Eu sou professor da Universidade de Paris, tenho um bom relacionamento, mas é uma briga constante com os meus colegas franceses. A gente está numa reunião e alguém falando e diz a Declaração dos Direitos do Homem, referindo-se à Declaração da ONU. Eu disse, você está errado, você está no século XVIII. A Declaração dos Direitos do Homem é do século XVIII, mas eles insistem. Mas, em todo caso, retomando o nosso roteiro, então eu vou dizer, começa um segundo período que será extremamente importante em relação aos juízes. O que vai acontecer? Então, se estabelece que não haverá mais o absolutismo, o poder absoluto das pessoas, e aí tem uma importância enorme a obra de Montesquieu, falando no governo da lei. Isto foi e é extremamente importante. E isso tem um peso muito grande ainda hoje no Brasil, inclusive no comportamento de muitos juízes. Então, se estabelece isto, que o governo não será mais o governo dos homens, será o governo da lei. E isso nós vamos encontrar com todas as letras na primeira Constituição francesa, que é de 1791. E ali se fixa uma frase que foi incorporada ao governo, ao sistema constitucional brasileiro: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser com base na lei. É a lei quem governa. Então, dizendo, bom, aí desaparece então o absolutismo, desaparecem os interesses pessoais, é o governo da lei. Entretanto, a mesma Constituição, depois de dizer isso, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer a não ser com base na lei, ela diz isso: quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos. Quem faz a lei fabricada por pessoas. E quem são os cidadãos ativos, fabricantes da lei? Está escrito na Constituição. A primeira condição era ser proprietários. A segunda condição era não serem empregados de ninguém. E a terceira condição era que fossem homens franceses. Então, na verdade, este governo da lei passou a ser o governo de outra categoria social, o governo dos burgueses, porque quem fazia a lei eram os delegados dos burgueses. E como é que vai entrar o juiz, qual é o papel do juiz nesta história e nesse momento? É que se vai desenvolver extraordinariamente a valorização da legalidade, mas a valorização da legalidade é associada ao direito de propriedade, associada ao legalismo. Mas o que se quer é criar uma imagem de superação do absolutismo. Então, agora é o governo da lei. E o que se vai fazer, então, é a supervalorização da lei. E há um dado que é muito importante: a Constituição francesa é de 1791, foi a primeira Constituição. A França, até agora, teve 15 constituições. Entretanto, até hoje,
para muitos juristas franceses, eu diria mesmo para a maioria, inclusive para muitos constitucionalistas. Isso está começando a mudar, mas apenas começando. A Constituição é tida como um documento político, não jurídico. E isso vem desde o começo do século passado, 1804, quando a França aprovou o seu primeiro Código Civil. O Código Civil, que era o código dos indivíduos, era o código das relações individuais, era o código que trataria do patrimônio. Então foi feito o Código Civil, e a partir daí vai se desenvolver uma mentalidade que os próprios juristas franceses vão chamar de devoção ao código. O Código Civil é a lei superior. E posso dizer a vocês, com base na minha experiência de agora, para muitos juristas franceses ainda é assim. O Código Civil é superior à Constituição. Entretanto, aqui eu vou, então, lembrar o que vai acontecer em relação aos juízes. É o começo do século XIX, governo de Napoleão Bonaparte, que se faz coroar imperador, e aí vai acontecer uma coisa extremamente importante que influiu muito sobre o juiz brasileiro, o judiciário brasileiro. É que até então, como ocorria na Inglaterra e ocorria na França, os juízes eram sempre nobres. Eram nobres que passavam a exercer a função de juiz por designação do rei. E havia uma particularidade, isso fez com que eles fossem muito odiados, os juízes vendiam muito caro a prestação jurisdicional. Quer dizer, era um privilégio dos nobres e eles vendiam esse serviço muito caro. Então, evidentemente, grande parte da população não recebia qualquer benefício da existência do juiz. E com Napoleão Bonaparte vai acontecer uma coisa extremamente importante. Napoleão vai mudar a situação, então agora os juízes não serão mais nobres nomeados pelo rei ou pelo imperador. Napoleão Bonaparte cria o juiz servidor público. Isso nasceu com o bonapartismo. O juiz é um funcionário do Estado. É um funcionário, mas aí fica muito ambígua a maneira como ele é escolhido, como ele é designado. Porque, na verdade, é uma interferência enorme das lideranças burguesas na designação do juiz. Em todo caso, o juiz passa a ser um servidor do Estado. Esse é um dado importante e isso chegou até nós, foi acolhido por nós. Mas há um pormenor que é extremamente importante, é que para assumir o seu cargo de juiz, aquele que fosse nomeado era obrigado a prestar juramento de fidelidade ao governo. Não era ao imperador, era ao governo, era isso que estava escrito. E esta obrigação de juramento de fidelidade durou todo o século XIX, até o fim do século XIX. O juiz francês, nomeado juiz, tinha que jurar fidelidade ao governo para, então, assumir a sua função de juiz. Então, isso não estava longe, não era essencialmente diferente do juiz submetido ao governante absoluto, pois era ao governo, não importa qual governo. O juiz não poderia contrariar o governo. E aqui, mais uma vez, eu abro parênteses para dizer que, infelizmente, ainda existe. Não existe o juramento formal, mas existe muito esta mentalidade de submissão. Pois bem, a história continua, então, e com esse juiz que se dizia, não, ele jura fidelidade ao governo, mas ele é um servidor da lei. Quer dizer, é o juiz servidor da lei. É o crescimento extraordinário da lei, o legalismo exagerado, e este é um momento importante de eliminação da ética do mundo jurídico. O que interessa é a legalidade.
é a legalidade formal. Eu vou contar a vocês uma pequena passagem que houve comigo. No começo da minha advocacia, eu fui advogar, já ligado à Justiça e Paz, para um jovem que tinha sido acusado da prática de um pequeno furto. E eu fui advogado dele, em São Paulo, no Fórum Criminal, e ele acabou condenado, mas a uma pena exagerada, que eu considerei altíssima, absurda, injusta. E então eu, jovem advogado, cheio de idealismo e com certa dose de ingenuidade também, eu fui falar com o juiz. Atualmente todo respeitoso, excelência, Vossa Excelência me permita dizer, mas eu acho que esta pena não é justa. A resposta do juiz eu guardei para o resto da minha vida. O juiz me disse: doutor, o papel do juiz é a legalidade. Justiça é problema do filósofo. E, infelizmente, isso fez carreira. E, infelizmente, há ainda quem pense assim. E, infelizmente, em escolas do direito, é isto praticamente que se transmite. Esse legalismo formal, esse legalismo exagerado. E, naturalmente, esse legalismo significando a submissão a quem faz a lei. Então, não se tem, na verdade, o juiz comprometido com o direito, comprometido com a justiça. Mas isto começa a se modificar na metade já do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial. É realmente um momento novo na história da humanidade, extraordinariamente importante sob muitos aspectos e extraordinariamente importante em relação ao juiz, a concepção do papel do juiz, as funções, as responsabilidades e aos poderes do juiz. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é dos direitos do homem, que é de 1948, teve e tem uma importância excepcional. Aliás, em relação ao nome, me permitam fazer uma breve observação de dado histórico, mas que é muito expressiva. Na ONU, quando se propôs a Declaração Universal de Direitos, atualizando a noção dos direitos e as propostas, a delegação francesa da ONU queria que o documento se chamasse Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E dizendo, a França tem o precedente histórico, foi quem fez a primeira declaração, então, em homenagem a esse precedente, vamos dar esse mesmo nome. E foi uma mulher que era membro da delegação americana na ONU, era a viúva do presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Eleanor era uma figura excepcional. Ela disse, de maneira alguma, se vocês nos enganaram uma vez, dizendo que do homem significava também as mulheres, a história provou que não é nada disso, será a Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos, Human Rights, foi em inglês o que ela diz, que se traduziu por direitos humanos. E nasce aí a expressão direitos humanos. Foi aprovada, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, logo no artigo 1º, ela diz isso, todos os seres humanos, não admite qualquer espécie de discriminação. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isto é fundamental. É um princípio humanista que está na Declaração Universal, foi acolhida pela Constituição brasileira de 48, está em grande número de constituições e é um dado essencial para a convivência justa das pessoas, o reconhecimento e a garantia da igualdade essencial. Uma pessoa não vale mais do que a outra. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, a prioridade é a pessoa humana. E neste quadro, um dado que é extremamente importante para nós, importante para vocês que vão ingressar na carreira de juiz,
é que se dá um papel extremamente relevante ao juiz. Quer dizer, o juiz já não é mais o servidor do absolutista, não é mais o servidor da lei que indiretamente seria dos líderes burgueses, mas o juiz, então, é um agente da justiça. Quer dizer, o juiz tem um compromisso essencial com a justiça e se vai dar a ele um papel extremamente positivo, um papel ativo na efetivação dos direitos, na implementação dos direitos. E aqui que surge a afirmação, que foi muitas e muitas vezes discutida, se o juiz tem papel político. Tem sim, necessariamente tem. E há vários trabalhos teóricos que ressaltam este aspecto, mostrando que efetivamente o juiz tem um papel político de extrema relevância. Eu próprio, no meu livro O Poder do Juiz, em certa passagem, eu chamo a atenção, eu falo no poder político do juiz, dizendo, o juiz recebe do povo, através da Constituição, a legitimação formal de suas decisões, que muitas vezes afetam de modo extremamente grave a liberdade, a situação familiar, patrimônio, a convivência na sociedade e toda uma gama de interesses fundamentais de uma ou de muitas pessoas. Essa legitimação deve ser permanentemente complementada pelo povo, o que só ocorre quando, segundo a convicção predominante, os juízes estão cumprindo seu papel constitucional, protegendo eficazmente os direitos e decidindo com justiça. Essa legitimidade tem excepcional importância pelos efeitos políticos e sociais que podem advir dessas decisões. E em relação a isso, também eu achei que era oportuno para que tomassem conhecimento que, a partir da Declaração Universal, a ONU aprovou, na verdade foram 2 documentos, os chamados Pactos de Direitos Humanos. Um pacto de direitos civis e políticos, outro pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. E assim como na Declaração Universal já se tinha afirmado um papel positivo, um papel ativo do juiz, no pacto se desse a pormenor a respeito disso. E o pacto é um tratado multilateral e é bom que se saiba, o Brasil aderiu a esse tratado. Então, o Brasil está obrigado a fazer aquilo que está no pacto. E o que é que diz o pacto? Eu vou citar aqui 2 passagens. No artigo 2º, diz isso. Os Estados-partes, e o Brasil é um Estado-parte, compromete-se a garantir que toda pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos do presente pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso efetivo contra qualquer violação. B. Garantir. Os Estados se comprometem a garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa, ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão. E ainda acrescenta, os Estados se comprometem a garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso. Então, isto expressamente atribui uma enorme responsabilidade ao juiz, atribui poder e atribui também responsabilidade. E nessa mesma linha, eu vou fazer ainda uma citação, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, chamado Pacto de São José de Costa Rica, que é de 1969, ao qual o Brasil também aderiu. Então, o Brasil está obrigado a fazer aquilo que consta do pacto. Artigo 8º, garantias judiciais. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
Então, esta proteção judicial está consagrada em tratados aos quais o Brasil aderiu e, portanto, que o Brasil está obrigado a aplicar. Então, como já disse, o juiz recebe um papel ativo e aqui, prosseguindo nisso, eu quero registrar que em vários lugares, e mais uma vez, a Declaração de 48 teve um papel extraordinariamente relevante, começaram a surgir obras teóricas, às vezes até obras escritas por eminentes magistrados, chamando a atenção para este novo papel que foi dado ao juiz, que é de extrema relevância. Assim, existe uma obra, essa obra foi publicada por um autor dos Estados Unidos, Thomas Frank, e a obra tem um título muito expressivo, Political Questions, Judicial Answers, questões políticas, respostas judiciais. E ele, então, faz todo um exame de situações em que foram suscitadas questões políticas, a questão chegou ao judiciário, e o judiciário dirimiu o problema, esclareceu, cumprindo o seu papel. Quer dizer, a resposta judicial. Assim, só para exemplificar, se o Congresso americano aprovou tratados assinados pelo presidente em que haveria violência contra determinados povos, o uso excessivo de armas, e isso tudo contrariando disposições da Constituição americana. E a questão chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte chegou à conclusão de que aqueles tratados assinados pelo presidente, confirmados pelo Congresso, eram inconstitucionais. E isso foi amplamente discutido, e o que se disse foi isso: o judiciário não está substituindo o executivo, não está substituindo o legislativo, está apenas obrigando-as a respeitar a Constituição. Isso tem efeito político? Tem, mas não deixa de ser jurídico, e é função fundamental do judiciário. Então, na verdade, o que se verifica é que houve um crescimento extraordinário do papel do juiz a partir da Declaração Universal da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu vejo com alegria e vejo com otimismo que esta colocação está penetrando nas constituições. Posso dizer, sem exagero, que já se está caminhando no sentido da universalização desse papel político, jurídico do judiciário. Há uma obra francesa, publicada por um juiz, Antoine Garapon, que é extremamente interessante. Os franceses até hoje não usam a expressão globalização, eles usam mondialização. E a obra do Garapon se chama isso La mondialisation des juges, a mundialização dos juízes. O que ele ressalta, e é um dado extremamente interessante, e é bom que os juízes brasileiros também atentem para isto, é que já na França muitos juízes estão se baseando na jurisprudência de outros países em relação aos direitos fundamentais. Quer dizer, sobretudo em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, em que as elites tradicionais são extremamente resistentes, como acontece no Brasil. E, então, os juízes franceses tomam por base fundamentação de decisões tomadas em outros países, onde não houve interferência do poder dominante, e os juízes fizeram prevalecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os princípios constitucionais, as normas constitucionais relativas aos direitos fundamentais. Então, por tudo isso, o que se pode dizer é que existe realmente um novo juiz.
Um novo juiz que está efetivamente comprometido com a justiça. Já não cabe aquela afirmação, a justiça é problema do filósofo. E, felizmente, nós estamos colocando, ou recolocando a ética no mundo do direito, os valores humanos no mundo do direito, os valores humanos como valores fundamentais, valores que se colocam acima de valores econômicos ou de outros valores. É a pessoa humana como o primeiro dos valores. Então, dito tudo isto, eu já vou chegando à conclusão, dizendo isto, e aqui eu chamo a atenção para uma frase escrita por um eminente jurista, filósofo francês, Henri Batfol, que diz isso: mais do que preocupar-se com conhecimentos técnicos, o juiz deve preparar-se intelectualmente e estar atento à realidade, para captar os valores do povo e perceber as situações de injustiça. Então, é isso que se exige. Evidentemente que é muito importante o bom preparo técnico do juiz, mas isto é um dos dados, é um dos elementos. O seu compromisso, primeiro, seu compromisso fundamental, e ele diz isso, o juiz deve se preparar intelectualmente para captar os valores do povo e perceber as situações de injustiça. E, por tudo isso, eu chego, então, à conclusão. Eu fixei 3 conclusões que me pareceram oportunas nesta ocasião. Primeiro, o juiz tem hoje um papel político e social de fundamental importância para a proteção e promoção dos direitos que são inerentes à dignidade humana. Então, é uma responsabilidade do juiz, o juiz tem um papel político e social de fundamental importância na proteção e promoção da dignidade humana. Segundo, para o desempenho correto e eficiente desse papel, o juiz deve manter absoluta fidelidade ao seu compromisso com a justiça, defender intransigentemente sua independência. Este é um dado também fundamental, que o juiz tenha consciência disso, ele precisa ser independente para poder fazer justiça, que ele não se intimide, que não se deixe influir por qualquer outro fator, mas que ele seja consciente e cioso da defesa de sua independência, defender intransigentemente sua independência e enfrentar com serenidade e coragem as resistências e as agressões dos defensores das injustiças. Saibam que isso ocorre. Nós vimos agora várias publicações, e o caso do chamado mensalão trouxe vários exemplos disso, e eu vou até mencionar o nome, por exemplo, tremendas agressões injustas, indignas ao ministro Lewandowski. Quer dizer, porque o ministro Lewandowski teve a coragem de ser independente. Quando, no início do julgamento, disse, bom, o Supremo vai julgar todos os réus, e julgar originariamente, e como tendo foro privilegiado, quando se verificou que apenas 3 tinham foro privilegiado. E o ministro Lewandowski levantou isso, e foi tremendamente agredido pela imprensa. Este é um dos pontos, haverá sim as resistências e as agressões dos defensores das injustiças, mas o juiz tem que ser corajoso, o juiz tem que ser independente, tem que saber que isso pode acontecer e tem que ser resistente a isso. E, finalmente, o juiz que for verdadeiramente juiz estará dignificando a magistratura, valorizando-se a si próprio e contribuindo para a conquista da paz. Eu tenho certeza, tenho a convicção de que, com a contribuição desta notável escola de magistratura, vocês serão exatamente esses juízes, cônscios da sua independência, da sua responsabilidade, e serão semeadores da paz. Muito obrigado.
Antes de ser entregue o certificado de participação do nosso palestrante, queremos pedir nossas desculpas. Deixamos de mencionar, ao informarmos a composição da mesa diretiva da SMARNE, o nome de 2 coordenadores, da juíza Marina Melo Martins, que é coordenadora dos cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento de servidores adjunto, e do juiz José Undário Andrade, a quem pedimos, por gentileza, ficar de pé e aceite as nossas... Por gentileza, aceite as nossas desculpas. E, nesse momento, faremos, através do nosso presidente de mesa, a entrega do certificado ao nosso palestrante. Senhoras e senhores, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, declaramos encerrada as atividades desta aula inaugural, convidando a todos para, neste momento, nos deslocarmos ao hall de entrada